Nessa nossa aula, a gente vai continuar analisando com você uma alteração na taxa de juros, em que isso implica, né, por exemplo, na decisão, né, de poupança, e o que isso implica sob o ponto de vista de consumo, tanto no momento presente quanto no momento futuro. Vamos lá então? Acompanha comigo. Então, nós vamos continuar a entender nessa aula, na verdade, aquele trade-off entre o consumo presente e o consumo futuro, né? Então, as mudanças na taxa de juros e as alterações no consumo e na poupança. Então, vamos lembrar. Um aumento na taxa de juros provoca uma rotação na reta de restrição orçamentária intertemporal em torno do ponto T. Então, o que eu tenho, né? A renda presente e a renda futura, onde a poupança é igual a zero. Um aumento na taxa de juros reduz o consumo no primeiro período, né? De delta consumo 1, ou seja, variação do consumo presente, e um aumento no consumo no segundo período, ou seja, variação do consumo futuro. Na figura, nós vamos ver que o equilíbrio se desloca do ponto A para o ponto B. Então, vamos lá. Vamos analisar os efeitos renda e substituição. Então, o que nós sabemos, né? Que o efeito total me é dado por AC. Então, nós temos o efeito renda, BC, e o efeito substituição, AB. Ora, efeito renda e substituição. O efeito total que me é dado por AC leva em consideração o efeito substituição AB, intertemporal, e o efeito renda, BC. Então, se nós considerarmos, né, na verdade, o consumo futuro, a renda presente, o consumo presente e as cestas de utilidade, presente e futuro, a gente pode raciocinar que o efeito total me é dado por A menos C. Então, vamos lá. Me é dado por A, tudo bem, e por C. O efeito substituição por AB. Então, nós teremos aqui A e o ponto B. E o efeito renda? B por C. Então, nós teremos o B em relação a C. Se nós pudéssemos, então, traduzir isso de uma outra forma para você, para ficar mais claro, o que a gente poderia dizer? Que o efeito renda refere-se à mudança no consumo que resulta do movimento para uma curva de indiferença mais alta. Ou seja, dada uma expansão da renda, há um deslocamento da sua restrição orçamentária para a direita e para fora, simbolizando que, na verdade, a sua utilidade inicial será alterada pela utilidade final, que é, na verdade, uma curva de indiferença mais alta, partindo-se sempre do pressuposto que consumir mais é melhor do que consumir menos. Portanto, é o ponto que tangencia a minha restrição orçamentária. É um movimento que ocorre entre as curvas de indiferenças. Para isolar o efeito renda, desenha-se uma linha orçamentária fictícia que é paralela à linha antiga, mas que é tangente à nova curva de indiferença. Essa nova linha orçamentária tangente, né, uma curva de indiferença mais elevada, portanto, que a anterior, mostrando que a preferência do consumidor é consumir mais do que consumir menos. Com a elevação da renda, ele opta pela cesta, que otimiza as suas satisfações e que, na realidade, será aquela mais elevada. Ora, o efeito renda, então, né, isola as mudanças no consumo causados pela renda extra gerada pelo aumento da taxa de juros. Então, na verdade, quando eu estou considerando simplesmente o efeito renda, eu não estarei considerando a receita, tudo bem, com juros obtidas pela poupança no momento presente
que tenderá a representar maior consumo futuro. Então, assumindo que o consumo em ambos os períodos, são bens normais, ou seja, quanto maior a renda, maior, né, a quantidade demandada, o ponto C deve se situar a noroeste de A. Vamos voltar para lá. O ponto C deverá se posicionar a noroeste de A, mostrando que um deslocamento da receita orçamentária, então nós temos aqui a receita orçamentária 1 para a receita orçamentária 2, um deslocamento da renda para a direita e para fora, fará com que a cesta de utilidade 1 seja agora desprezada e passe a ser utilizada a cesta mais alta, que é a utilidade 2. Portanto, o efeito total AC de um efeito substituição AB por um efeito renda BC. Bom, se assim nós sabemos, a gente pode então dizer para você o seguinte: o efeito substituição é a mudança no consumo que resulta de uma mudança nos preços relativos no consumo de dois períodos. Graficamente, o efeito substituição pode ser visto comparando-se o ponto de tangência na mesma curva de indiferença. O efeito substituição ilustra, portanto, o que ocorre com um consumo ótimo quando a taxa de juros se altera, mantendo-se a utilidade constante. Efeito substituição. O aumento em R aumenta o custo de oportunidade do consumo corrente, portanto, do consumo presente, e aqui eu quero te ressaltar novamente as aulas de microeconomia, quando nós falamos do custo de oportunidade. Na verdade, o custo de oportunidade se refere à segunda melhor utilização possível para, né, os recursos que são escassos na produção de bens e serviços, ou, nesse caso, da restrição orçamentária para o consumo de bens e de serviços. Então, lembrando a você, o aumento em R aumenta o custo de oportunidade. Por quê? Porque, na verdade, eu poderia estar optando por consumir menos no momento presente, auferir mais com juros e poder, então, consumir mais no futuro. Portanto, o aumento em R aumenta o custo de oportunidade do consumo corrente, o qual tende a reduzir o consumo presente e aumentar o consumo futuro. O efeito substituição procura, na realidade, isolar o impacto de uma variação na taxa de juros sobre o consumo dos dois períodos quando a utilidade é a mesma. Ou seja, aquele conceito que nós vimos em microeconomia de ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante, o efeito substituição procura isolar o impacto na variação da taxa de juros, para que eu possa, então, raciocinar como que, na verdade, funciona as opções do consumidor. Então, a essência do efeito substituição é que, quando a taxa de juros sobe, há uma redução no consumo presente, sendo que o indivíduo é motivado a substituir o consumo presente pelo consumo futuro. Se assim é, esse quadro sinótico vai ajudar você a pensar. Então, vamos lá. Os efeitos renda e substituição são resultantes de uma redução da taxa de juros, assumindo sempre que o consumo é para um bem normal e não para um bem inferior. Porque você se recorda que para um bem normal, aula de microeconomia, quanto maior a renda, maior será a quantidade demandada. Para um bem inferior, quanto maior a renda, menor será a quantidade demandada. Exemplo, carne de segunda. Então, vamos lá.
o quadro sinótico vai nos mostrar o seguinte, né? Que a queda na taxa de juros para o indivíduo que é um poupador significará, né, que haverá um aumento, né, da remuneração por juro das poupanças. Logo, pelo efeito substituição, nós teremos a redução das poupanças e a poupança pode, então, aumentar ou diminuir. Então, na verdade, para o indivíduo que é poupador, né, haverá o aumento da renda ou a redução da poupança. E aí, obviamente, estará a nível de escolha do poupador. O indivíduo, né, que na verdade é um tomador de empréstimos, o efeito renda diminui a poupança, tudo bem? O efeito substituição, resultado, a poupança necessariamente diminuirá. Ok? Muito bem. E isso ocorre por quê? Porque ele terá necessidade de financiamento no momento presente para satisfazer o seu consumo, já que ele é um tomador e, portanto, ele é um indivíduo